Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 74 da disciplina de Língua Portuguesa. Sempre com o seu material junto com você, para você fazendo as anotações da nossa aula e deixar o seu caderno sempre organizado com o nosso conteúdo. Hoje, então, nós vamos ver sobre gêneros textuais, mas nós vamos comparar gêneros textuais que a gente já estudou, ok? Então, nós vamos fazer a comparação dos gêneros textuais, adivinha e curiosidade. Então, a gente já estudou, vocês vão dizer, mas prof, a gente já viu adivinha e curiosidade? Então, hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre adivinha e curiosidade e a gente vai comparar, ou seja, a gente vai ver quais são as semelhanças, se elas têm semelhanças e as diferenças entre os adivinhas e sobre as curiosidades, ok? Então, os objetivos da nossa aula: conceituar os gêneros textuais adivinha e curiosidade, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central dos gêneros textuais, demonstrando compreensão global, ler, interpretar e comparar adivinhas e curiosidades. Então, vamos lá. Comparação dos gêneros textuais adivinha e curiosidade. Estudamos em aulas anteriores sobre os gêneros textuais adivinha e curiosidade. Nessa aula, vamos revisar os dois gêneros, então vamos lembrar quais são as características desses gêneros textuais e aí vamos comparar eles também. Então, vamos relembrar as principais características das adivinhas e das curiosidades. Então, vamos lá. Adivinhas. Adivinha é um gênero textual curto e organizado em versos, que possui uma pergunta que espera uma resposta. Então, os adivinhas geralmente são curtinhos, tem pouca coisa escrita, são organizados em versos, né? Como, por exemplo, uma poesia, muitas vezes até com rimas, e ele tem uma pergunta sempre no final, né? Adivinha para a gente adivinhar, certo? E se espera que tenha uma resposta. Então, geralmente, os adivinhas a gente faz em duas pessoas, né? Um pergunta, o outro responde. Às vezes a gente tem até livros, né, de adivinha, e aí a gente tem que adivinhar, né, a resposta e a gente vai lá pesquisar o gabarito se a gente respondeu corretamente. O gênero adivinha tem como objetivo desafiar, brincar e tentar descobrir. É um gênero textual da cultura popular que é passado de geração em geração. Então, muitos adivinhas, eles são passados, né, de boca em boca, de pessoa para pessoa, né, em brincadeiras, para desafios. Então, as pessoas, né, se desafiam, quem consegue adivinhar, descobrir a resposta da sua adivinha. Então, o adivinha, ele tem sempre uma pergunta inicial, que é o que é o que é? Então, geralmente começa o que é e a pergunta desafia. Então, começa lá, o que é, que é a pergunta inicial. E depois o desafio. Quebra quando se fala? Então, geralmente a gente já vê aqui, ele é curto, certo? A pergunta inicial, o que é, e o desafio, né? Então, o que é que quebra quando se fala? E a resposta. Após o desafio, é necessário que haja uma resposta. Por isso, é necessário que haja um emissor, ou seja, quem pergunta, e um receptor, que é quem responde. Então, como a prof falou antes, geralmente, né, os adivinhas precisam de pelo menos duas pessoas para brincar, né, para participar, para que tenha sentido, né, da pergunta e a pessoa que vai responder. E aqui, então, o que é que quebra quando se fala? O que a gente quebra quando a gente fala? O segredo ou o silêncio também, né? Às vezes está muito silêncio e o segredo também, né? Se a gente fala de uma pessoa para outra, a gente acaba quebrando, já nem é mais segredo. Então, agora que revisamos, vamos brincar de adivinha? Então, o prof colocou aqui para vocês alguns adivinhas, ok? Eu vou ler, dar um tempinho, segundinhos para vocês pensarem, ok? Então, vamos lá. O que é? Surdo e mudo, mas conta tudo?
Então, surdo é a pessoa que não ouve, certo? Mudo, a pessoa que não fala. Mas conta tudo. Então, o que que não fala, não ouve e conta tudo pra gente? O que será? A resposta, então, é o livro. Ele é surdo, ele não fala, ele não ouve, mas ele conta sobre tudo pra gente. Tudo que a gente quiser saber, a gente vai lá no livro e ele conta pra gente, não é verdade? A próxima. O que é o que é? O que está na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo? Opa, vamos ler de novo. O que está na ponta final do fim, lá na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo? O que é? Que pergunta difícil, né? Na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo? Hein? Já conseguiu saber a resposta? É a letra M. Ela está na ponta final do fim, então ela está aqui no final do fim. Ela está no início do meio, é a primeira letra da palavra meio, e no meio do começo. Então, aqui no meio da palavra começo, nós temos a letra M. Então, está na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo. É a letra M. A próxima. O que é o que é? Qual é o bicho que anda com as patas? Mas todo bicho, né, que tem patas anda com as patas. E agora? O que é o que é? Qual é o bicho que anda com as patas? Qual será a resposta? Já sabe? É o pato. O pato anda com as patas. Então, aqui a gente não está falando das patas, né, lá dos pés, e sim do animal, das patas, né, a fêmea do pato. A próxima. O que é o que é? O que anda com os pés na cabeça? Como que anda com os pés na cabeça? Vamos pensar um pouquinho, vamos ler de novo. O que é o que é? O que anda com os pés na cabeça? Já adivinharam? Já sabe o que é? É o piolho, né? Ele anda com os pezinhos dele na cabeça das pessoas, não é? Então, ele anda com os pés na cabeça. Muito bem, então. Agora, então, que a gente já lembrou, já brincou de adivinha, vamos lá para as curiosidades. Vamos lembrar, né? O que é uma curiosidade e vamos ler algumas também. Então, vamos lá. O gênero textual curiosidade tem como principal característica trazer informações inesperadas, incomuns e surpreendentes sobre um assunto. Então, as curiosidades, elas não trazem aquelas informações, como podemos dizer assim, básicas, ou aquelas informações que são claras, né, óbvias, né? Por exemplo, dizer à noite o céu fica escuro, né? Todo mundo sabe que à noite o céu fica escuro. Por que o céu fica escuro, né? Porque não tem o sol à noite, enfim. Ela não é uma curiosidade, ela é uma informação. As curiosidades, elas trazem essas informações que são inesperadas, que a gente não imagina, que é algo diferente do que aquilo que a gente podia pensar sobre um assunto. Então, o texto, ele é escrito de forma clara e objetiva para ser de fácil compreensão. Então, ele sempre é escrito bem, com uma linguagem fácil, com uma linguagem bem óbvia, né, de ser compreendida, para que não fique dúvida no leitor. O objetivo da curiosidade é fazer com que o leitor, ou seja, o curioso, tenha informações inusitadas sobre diferentes assuntos. Então, para ser uma pessoa que gosta de curiosidade, precisa ser alguém que é curioso, né? Para ir atrás de informações diferentes, informações inesperadas sobre algum assunto. Então, agora que revisamos, vamos lá conhecer algumas curiosidades. Vamos ver lá, então. Uma sobre as girafas. A língua das girafas é tão grande que elas conseguem limpar as orelhas usando a língua. Vocês sabiam? Eu nem sabia que ela tinha língua tão grande. E a língua dela é tão grande que ela consegue alcançar lá e limpar as próprias orelhas. Os cangurus
não podem pular para trás. Essa eu também não sabia, viu? Eles são ótimos, né? Puladores, são animais conhecidos por pularem, né? Quando se movem de um lugar para o outro, mas eles não conseguem pular para trás. Se nós quisermos pular para frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente consegue. Os cangurus não conseguem pular para trás. Os tamanduás não têm dentes. Certamente, uma das curiosidades dos animais que você não imaginava. Então, você sabia, o tamanduá ele não tem dentes. Cerca de 2/3 dos habitantes da Terra nunca viram neve na vida. Então, se nós pegarmos todos os habitantes da Terra, dividir eles em 3 grupos, 2 grupos nunca viram neve na vida. Eu nunca vi, você já viu? Ao contrário da crença popular, a cor vermelha não atiça os touros. O que os irritam é o movimento. Então, a gente sempre, quando vê um touro, né, estado de vermelho, fica preocupado porque ele vai se atrair, né, vai chamar a atenção, mas não é a cor que chama a atenção dele, sim o movimento, né? Se a gente vê lá as touradas e tudo mais, eles sempre estão movimentando, né, aquele tecido na frente deles. E é isso que chama a atenção deles, que deixa eles irritados. E não a cor vermelha. A cor vermelha é um símbolo, né, utilizado como um símbolo. Mas o que realmente, né, provoca eles é aquela movimentação que é feita. Agora, então, nós vamos comparar então, os adivinhas e as curiosidades. Então, adivinha, ele é um texto curto, né? A gente viu, é o que e a pergunta ali, o desafio. As curiosidades, eles não têm uma regra sobre o tamanho do texto. Aqui a prof colocou, para nossa aula não ser tão demorada, curiosidades curtas, mas não existe uma regra que toda curiosidade precisa ser curta, né? Pode ser um texto maior também. No adivinha, ele traz perguntas que precisam de resposta. Então, adivinha, né? Como a gente viu, a gente vai precisar sempre de 2 ou mais pessoas para ver a pergunta e a resposta. A curiosidade, ela traz informações curiosas. Então, posso fazer a leitura sozinho, posso fazer a leitura em grupo. Não tem uma regra sobre quantas pessoas a gente vai precisar no gênero textual curiosidade. O adivinha, ele diverte o leitor. Então, o objetivo do adivinha é divertir, entreter. A curiosidade, ela informa, ela traz informações para o leitor. O adivinha, os textos são da cultura popular e são passados de geração em geração, certo? Então, muitos adivinhas a gente aprende brincando, né? Um amigo conta um, outro conta outro e aí a gente vai aprendendo. A curiosidade são textos escritos depois de pesquisas sobre o tema. Então, são textos, né, informações que são conseguidas, escritas depois que são realizadas pesquisas sobre aquilo, né, sobre aquele tema, aquele animal, aquele fato histórico ou algo sobre o universo, sobre os planetas, certo? Então, precisa de uma pesquisa para que aí, então, haja aquela curiosidade, né? Seja escrita aquela curiosidade. E aí, gostou de rever os gêneros textuais, adivinha e curiosidade? A gente já tinha visto, né, anteriormente nas nossas aulas e hoje então a gente pode aprender mais sobre esses gêneros, relembrar, né, sobre eles também e se divertir com os adivinhos e aprender, né, algumas curiosidades lá no gênero textual curiosidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, né? Assistam nossa aula novamente, leiam os slides novamente, pesquisem novas curiosidades, novos adivinhos para vocês brincarem, para vocês se informarem também, ok? E depois, com bastante capricho e atenção, vocês realizam a atividade da nossa aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!